Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Pergunta: se os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação, como existem em Apocalipse instruções para os que ficarem aqui? Como não adotarem a besta, não receberem a besta e nem receberem a sua marca? Como existem essas instruções? Bom, os crentes vão ser arrebatados, mas não vão levar junto as Bíblias que existem no mundo. Para entender isso, é preciso você saber que Deus enxerga no mundo 3 povos. 3. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Judeus, gregos e igreja de Deus. Gregos são os gentios, não judeus. No arrebatamento, o Senhor irá tirar da terra a igreja de Deus, ficando aqui judeus e gentios, que são os gregos, e também todas as edições de Bíblia que existem no mundo. Dentre estes, os que ouviram o evangelho da graça e não creram, ficarão impedidos de crer, porque o próprio Deus permitirá que sejam enganados por uma mentira sedutora, e assim automaticamente receberão o engano do anticristo. Já os que nunca ouviram o Evangelho, e tem muita gente que não ouviu o Evangelho ainda, poderão ainda ser tocados e crer no Salvador, que então será apresentado a eles como o Messias de Israel que está voltando. Será como se o mundo voltasse aos tempos dos Evangelhos, quando os discípulos avisavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino. É para estes que são os avisos dados em Apocalipse, que também não será levado embora pelos crentes quando tiver arrebatamento. Eles vão poder ler. E também outras partes, né, da Bíblia, do Novo Testamento, para que não sejam enganados pelo anticristo, para que não se deixem marcar com a marca da besta, etc. Então os ímpios e seguidores da besta serão mortos, e os salvos nesse período entrarão vivos no reino de 1000 anos que Cristo irá inaugurar na terra. Sim, entrarão com esse corpo, entrarão andando no reino. Enquanto isso, a igreja estará no céu, apenas assistindo assim de camarote os eventos que transcorrem sobre a terra e são descritos a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Lembra quando diz lá que João ouviu uma voz: sobe aqui que te mostrarei o que há de acontecer depois dessas coisas? Então, dali para frente não tem mais igreja na terra. Pergunta: gostaria de saber se você poderia me enviar alguns dos seus livros impressos de presente. Resposta: acredite ou não, eu mesmo não tenho meus próprios livros, pois quando eu quero algum, eu preciso comprá-lo da editora. Geralmente, assim que um livro é publicado, eu compro um exemplar para ver se a impressão ficou boa, mas eu acabo depois dando de presente para alguma visita que vem aqui na minha casa. Como já fazem anos que eu não leio o livro impresso, nem a Bíblia eu leio impresso. Mas eu leio a Bíblia, mas não impresso. Eu só tenho lido em formato digital. Então eu não tenho razão para gastar dinheiro nos meus próprios livros, comprando livros e pondo para juntar poeira na estante. Os únicos livros que ainda eu tenho nessa estante aí atrás são os de negócios, que às vezes eu compro para presentear algum cliente. É um livro meu de negócio, né? Eu sugiro que você faça o mesmo, né? Compre os meus livros para presentear alguém. Mas você pode baixar os meus livros de evangelho de graça, no site Acervo Digital Cristal, ou cristão.com.br. Pergunta: milênios de guerra, de estupros, de sofrimentos indizíveis, por quê? Também continuamos acreditando em um Deus que na sua onipresença sempre está ao lado e friamente não se mexe? É óbvio que estamos diante de um Deus ilusório, morto, incoerente, um Deus antropomórfico. Preciso lembrar de procurar no dicionário. O Deus cristão, humano e a astrologia são coisas idênticas, são lendas. Bom, resposta: se Deus se mexesse, você seria o primeiro a ser fulminado, exterminado, o que ele não faz, porque nós estamos vivendo num tempo de misericórdia e graça. Nós costumamos achar esta vida injusta quando comparamos com a nossa justiça própria, que está a anos-luz da justiça do Deus da Bíblia, não é? Então, coloque a sua boca no pó e arrependa-se enquanto ainda há tempo. Existe perdão completo e salvação oferecidos a você, se tão somente crer em Jesus como seu Salvador. As suas palavras me lembraram as do malfeitor na cruz, não as palavras daquele que foi salvo, mas do outro que zombava de Jesus. Ele não recebeu de Jesus as palavras de graça e certeza que Jesus deu ao que se arrependeu. Hoje estarás comigo no paraíso. E não me diga que quando você coloca a cabeça no travesseiro, não se preocupa com o destino eterno da sua alma. Nem adianta tentar me convencer, porque se você decidiu seguir as minhas postagens e está me escrevendo, não é? Como você falou, que segue as minhas postagens, né? Sabe que eu só falo do Evangelho, e é porque, e se você me segue, existe lá no fundo um vazio do tamanho de Deus que precisa ser preenchido com o Espírito que só Ele pode dar. Então você tem sim esse peso na sua consciência quando põe a cabeça no travesseiro. Mas vamos à próxima pergunta. Gostaria de saber se enquanto eu leio a Bíblia em casa sozinho, pedindo orientação ao Espírito Santo, eu deveria cobrir a minha cabeça com um véu. Resposta: a ordem de cobrir a cabeça não foi específica para um lugar ou situação, mas para o que a mulher está fazendo. No caso, orar
e profetizar, que significa falar da palavra de Deus. Então eu entendo que uma mulher cristã que ore em casa, mesmo sozinha, deve cobrir a cabeça, e no original, lembre-se que não existe a palavra véu, e sim cabeça velada ou coberta. E é por causa dos anjos que a mulher faz isso, não é para ser vista por ninguém. E anjos são por toda parte, até na cozinha. Até mesmo a leitura da palavra deve ser feita assim, porque quando nós lemos, quando a mulher está lendo a palavra, ela está falando para si mesma. O homem também, né? Mas o homem não precisa cobrir a cabeça. Mas alguém poderia argumentar que não faz sentido uma mulher fazer isso quando não tem ninguém olhando. Será que não tem? 1 Coríntios 11:10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. 1 Pedro 1:12. Aos profetas do Antigo Testamento, foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar, desejam bem prestar atenção. Quando você lê a Bíblia, você está também sendo vista pelos anjos. Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, onde? Nos lugares celestiais. Além da sua cozinha, claro, né? Pergunta, por que no Antigo Testamento Deus penalizava a mulher que tentava ajudar seu marido numa briga? Eu nunca tinha reparado nessa passagem, foi bom até receber essa pergunta. A minha dúvida é o não poder estender a mão e tocar no órgão genital do agressor, e se isso teria a ver com acariciar o homem ou apertar e esmagar a sua genitália. Qual das opções? Isso está em Deuteronômio 25:11. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhes-ás a mão. Não a poupará o teu olho. Bom, repare que o capítulo fala de ações que poderiam acontecer em meio ao povo de Israel, ao povo de Deus, que é Israel, lá no Antigo Testamento, e em especial ações que deveriam preservar a integridade do povo e a sua multiplicação. Veja como isso fica claro nos versículos que precedem o que você citou. Deuteronômio 25:5. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho, de fora. O seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos, à porta da cidade ou do acampamento, e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então a sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, ele descalçará o sapato do pé, ele cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Então uma mulher que tentasse, agora voltando à sua pergunta, né? Uma mulher que tentasse ajudar o seu marido numa briga com outro israelita, agarrando a genitália do agressor, que inclui o pênis e o escroto, que a gente costuma chamar de saco escrotal, onde estão os testículos dentro, né? Ela deveria ter a sua mão cortada. Pode parecer uma medida extrema e sem sentido para nós hoje, que não somos israelitas, não vivemos no deserto, não somos cercados de inimigos, querendo destruir e exterminar o povo de Israel. Para hoje, para nós, não faz muito sentido isso, né? Mas, para o israelita, quem Deus pretendia preservar para encher a terra, Deus não poderia tolerar que uma mulher deixasse um homem estéril. A fertilidade era de extrema importância para preservar o povo, para a sobrevivência da nação. E qualquer tentativa de prejudicá-la devia ser punida com rigor. O significado disso para nós é que, espiritualmente falando, não é agora, não vamos esmagar nada de ninguém, nós jamais deveríamos criar um empecilho à pregação da palavra de Deus, que gera vida e multiplica a família dos salvos por Cristo. Tentar conter a geração de vida seria equivalente a destruir o aparelho reprodutor de um homem ou castrá-lo.
dentro do conceito, do contexto do Antigo Testamento. Quando nós lemos o Antigo Testamento e os artigos da lei, nós devemos nos lembrar que eram coisas que nos foram deixadas para nosso ensino. Eu sugiro a você a leitura da coleção de Mackintosh, para entender a lei, como ela foi dada no Antigo Testamento e como nós aprendemos dela princípios para aplicarmos agora na vida cristã. Pesquisa na internet sobre estudos de Deuteronômio, de Mackintosh. Pergunta: você pode explicar melhor o que disse que os mortos não estariam dormindo? Resposta: eu tenho vários textos e vídeos em que eu falo do assunto, porque essa é uma dúvida recorrente dos que aprenderam o Evangelho com uma mulher que nunca deveria ensinar, Ellen White, a falsa profetisa do Adventismo. Ela não apenas ensinava o engano do sono da alma, como também ela ensinava que Satanás teria sido um autor adjunto da salvação. Ela se ensinava que não haveria condenação eterna para os ímpios, mas que eles seriam aniquilados no final, e ela ensinava outras barbaridades que algumas religiões adotaram como doutrina. A Bíblia deixa muito claro que o ensino de doutrina é vedado à mulher, por ser ela mais suscetível aos ataques de Satanás, e por ter sido Eva e não Adão quem foi enganado pela serpente. A mulher aprende em silêncio, diz a palavra de Deus, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2, de 11 a 15. Tem vários links, pesquise sono da alma, mais Mário Persona. Você vai acabar achando. E o que você achar, envie para os seus amigos adventistas, que eles não sabem que estão sendo ludibriados por estas e outras mentiras. Não é à toa que pode passar pela cabeça de alguém que dá crédito ao ensino dessa falsa profetisa, de que o suicídio seria a melhor solução para todos os problemas. Afinal, quando alguém poderia achar que tirar a própria vida seria mergulhar no sono e depois simplesmente deixar de existir, ser exterminado no final? Uma pessoa que chegar a essa conclusão, não é, vai achar que isso é o remédio para todos os sofrimentos dessa vida. Eu nem preciso dizer que quem foi que sussurrou essas mentiras aos ouvidos daquela falsa profetisa foi Satanás. Não foi outro, foi a antiga serpente, Satanás. Eu me lembro até de um irmão, ele estava um dia no portão da casa dele, e no portão da casa ao lado chegou de uma outra seita que tem doutrinas semelhantes, um Testemunho de Jeová. Chegou e queria vender as revistinhas e começou a falar lá da doutrina dele. E esse vizinho desse irmão é ateu. E chegou um momento, ele falou assim para o Testemunho de Jeová: escuta, mas espera aí, isso que você está falando é verdade? Não, tudo que eu falo é verdade. É verdade que eu vou deixar de existir, então? Deus vai exterminar, não vou existir nunca mais depois que eu morrer, se eu não seguir as Testemunhas de Jeová? É verdade, se você não entrar para a torre de vigia, você vai ser exterminado eternamente e vai deixar de existir. Aí o ateu falou assim: muito obrigado, era isso que eu queria saber. Esse é o meu sonho, deixar de existir. Percebe o que faz uma má doutrina, um erro, um engano de Satanás? Leva a pessoa a esse tipo de conclusão, não é? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.